Mais uma live com um convidado super especial, super querido, gente, que é o Dr. Tiago Castro, que daqui a pouquinho vai estar entrando. Então eu já vou explicando para vocês como é que vai funcionar essa live, né? Eu peguei as perguntas e dividi em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser sobre consultas de rotina, explicar como é que é essa base, né, das consultas de rotina. Daí nós vamos para o diagnóstico. E por último bloco vai ser a parte do acompanhamento. Como é que é feito nesses 3 grandes blocos a live. Só apresentar, já começar a apresentar o Dr. Tiago, gente, porque assim, na minha opinião, o Dr. Tiago é assim, é o Rodrigo Hilbert da pediatria. Ele assim, vocês vão acompanhando os stories dele, ele começa de manhã malhando. Eu tô falando de você, Jaque. Já Fique à começa de vontade, manhã, Fê. começa de manhã malhando. Quando vai, tá no consultório, mostrando várias coisas super legais. A caixinha de pergunta dele, super divertida. Eu rio demais pelas caixinhas de pergunta. E finaliza o dia limpando o chão do consultório. Como é que dá conta disso, gente? Olá, olá, Dani, tudo bom? Oi, oi, Olá! boa noite a todos. Primeiramente, obrigado por esse convite, né? Eu falo que comparado a uma mulher, eu faço absolutamente nada, né? Porque eu acho que qualquer homem que faz qualquer coisa que fuja um pouco à normalidade de não fazer, parece que chama aos olhos. Mas inúmeras mães fazem isso o dia inteiro, o tempo todo, e tá tudo bem, porque é normal a mãe acordar cedo e preparar o café da manhã do seu marido, do seu filho, preparar para a escola. É normal a mãe preparar e cuidar da casa o dia inteiro. É natural a mãe ficar nessa função, fazer a terapia, que aqui a gente está falando diretamente para pessoas e famílias que têm crianças dentro do espectro, né? Então tudo isso é muito natural. E quando você encontra um pai que não faz ajuda, ele faz o mínimo, que é o necessário, como qualquer pai, né? Então, de toda forma, eu fico agradecido pelo reconhecimento. Eu falo muito de nós sermos exemplos em nossas casas, para eu querer um filho que seja exemplo, para eu querer um filho que me respeite quando eu for mais velho, para eu querer um filho que não me dê problemas, e não entenda errado a palavra problemas, a gente tem que ser exemplo. Não adianta eu falar, você tem que fazer isso se eu não faço isso. Não adianta eu falar, não assista ou não fique horas e horas e horas na tela se eu não saio, se eu não me desconecto. Então, eu acho que é o mínimo que qualquer homem tem que fazer, é acordar cedo, cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho, se dedicar ao seu trabalho, porque trabalho é exemplo, tá? Trabalho é exemplo, e seja trabalho fora ou trabalho dentro de casa, porque ficar dentro de casa o dia inteiro, para mim, consome muito mais do que eu ficar 8 horas fora de casa. E eu sempre falo do tempo de qualidade, né? Eu tenho em média de 4 horas por dia com meu filho. Eu consumo as 4 horas por dia. Eu tenho ali, eu acordo cedo, porque se eu acordar mais tarde eu não consigo tomar café da manhã com ele. E eu corro para almoçar todos os dias com ele e realmente o dia tem que render. Então eu acordo às 6 da manhã e durmo à meia-noite, mas isso são etapas, são fases da vida importantes. Mas como eu falei, é importante que a gente seja exemplo onde nós estivermos. E como eu falei, eu acho que eu faço um pouquinho do que as mães e mulheres fazem no seu dia a dia. E é interessante você trazer essa questão, né? Que são fases, a gente tem que entender isso. E eu acho lindo no seu canal que você consegue trazer uma suavidade para a maternidade. A maternidade ela é muito intensa. E eu acho a coisa mais linda que você traz desde a questão do nascimento, certas colocações, e deixa isso de forma muito suave. E outra coisa também que eu me senti muito acolhida no seu canal, por você mostrar também a sua família. Porque uma coisa, por exemplo, eu sou engenheira, não sou da área de saúde, para mim, assim, foi muita novidade em relação, apesar de eu ser autista também, eu sou diagnosticada, mas houve muita surpresa nesse caminho. E quando um médico, pediatra, eu assisti várias lives suas, mas assim, essa última com a Maíra Gaiato me tocou profundamente, você contando toda a sua história, do Noah, da família, belíssima. Eu poderia falar rapidinho antes de a gente começar os nossos blocos aqui? Obrigado primeiro, né? Como eu falei lá, nosso filho é algo que transcende sentimentos. Assim, eu vivo
emocionado todos os dias com meu filho. Às vezes a gente acaba se exagerando aqui de mostrar, de apresentar e falar. Inclusive, isso foi uma discussão nossa, eu e minha esposa, se nós traríamos a realidade, mostraríamos o nosso filho para outras pessoas, né? Porque a gente no início, principalmente no primeiro ano e meio de diagnóstico, as pessoas não sabiam, era reservado, né? Mas a gente começou a entender que ele poderia ser luz na vida de pessoas. Você não tem ideia a quantidade de mensagem que nós recebemos de falar assim, nossa, ver ele assim nos dá esperança. Ver ele assim, para quem está recebendo um diagnóstico agora, com 2 anos e meio, 1 ano e 8 meses, é a sensação que você pode olhar para o futuro e ver alguma coisa concreta. É claro que a gente sabe que o nome espectro ele está aí por isso, porque é realmente um espectro de possibilidades, mas é bom quando a gente também tem exemplos palpáveis de que se fizer a terapia da forma adequada, se fizer de intensidade e qualidade da forma que se preconiza, o futuro da criança é uma possibilidade muito grande desse bom desenvolvimento. Bom, em nossa história, como acho que qualquer outro pai, qualquer outra mãe de criança típica, né? Começa ali, a gente começa a perceber algumas falhas na comunicação social dele um pouquinho antes de 1 ano. A gente teve um dia que chamou um pouco a atenção, por volta de 11 meses. 2 crianças da mesma idade, o carrinho um de frente para o outro, né? E o Noah não se interessou para outra criança, e a gente entendeu naquele momento que estava tudo bem, e até por volta de 1 ano e 2, 1 ano e 3, que aí realmente começa a ficar um pouco mais claro, e ali a gente até falou da importância da família, né? A primeira pessoa que levou meu filho a um profissional médico foi a minha sogra. Então ela pegou o nosso bebê, levou na fonoaudióloga, e a partir dali a gente começou tudo e teve um diagnóstico com 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses. Assim, claro, né? O diagnóstico estava ali, mas mais bem documentado, e desde então nós fazemos terapias, né? Então meu mundo começa ali. Eu seria provavelmente, e peço perdão a todo mundo aqui, eu provavelmente seria mais um profissional, mais um pediatra que talvez estaria deixando passar, comendo bola nos diagnósticos. Por quê? Porque a gente vê muito pouco na faculdade sobre autismo, a gente vê muito pouco na residência sobre autismo, né? E então desses últimos 4 anos é o que eu venho estudando, é o que eu gosto de estudar. Eu vi o Paulo agora há pouco, Dr. Paulo agora há pouco, né? Estava olhando hoje o curso dele da IEPS lá, que ele estava falando sobre o curso de uma pós-graduação de neurodesenvolvimento, né? Na verdade, de desenvolvimento, de todos os tipos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil, acabei de ler, então não sei ainda falar certinho como é. E também estava dando uma olhada, até num curso que ele fez de perguntas e respostas, até acabei de comprar. Então, assim, é o que a gente vive no dia a dia, né? É o que a gente realmente consome. Então foi um assunto que eu comecei a consumir há 4 anos atrás. E hoje, pela familiaridade, eu acho que as pessoas se sentem acolhidas, porque quando eu vou atender uma criança autista, eu sou médico de um lado, mas eu sinceramente me sinto todas as vezes do outro lado também. Então, como é que eu gostaria de ter sido abordado desde o primeiro encontro? Como eu gostaria que as pessoas me guiassem, né? Eu até falo, eu quando atendo um paciente, e hoje, como eu falei, pela singularidade do meu filho e da minha história, eu atendo em média de 2 a 4 pacientes diários de autista. Então, isso para um consultório pediátrico é um número muito grande, é 30% da minha demanda, né? E quando eu estou dando um diagnóstico, eu entrego uns 3 papéis com a mãe, assim, com tanta coisa escrita. Ó, faça esse curso que esse daqui é gratuito, faça esse daqui você paga tanto. Sabe, tentar enquadrar a realidade independente da condição social da família. Então, se eu estou aqui diante de uma família que não tem condição financeira, não adianta eu falar, olha, é lindo você fazer 25, 30, essas 40 horas semanais de terapia ABA como profissionais se ela não dispõe desse recurso financeiro. E também eu não posso falar para essa mãe e não ser uma pessoa ética, porque eu sei que o ético é falar que dá certo quando faz terapia em quantidade, qualidade, intensidade de forma adequada. E quando eu pego essa mãe e falo, olha, faz 1 hora por semana de terapia ocupacional, 1 hora por semana de fonoaudiologia ou 1 hora de semana de psicologia, que esse é o tratamento. Porque não é. Claro, eu estou aqui de alguma forma generalizando, mas mesmo nos quadros
que a gente poderia chamar de grau 1, ou quadro leve, né? Não é esse o tratamento. Então, a gente precisa capacitar a família. Então, essa história me conecta de tal forma que eu realmente me sinto ali do outro lado. E de todas as formas, né? Eu falo que é um misto de sensação. Quando eu tenho um bebezinho ali de 1 ano e 2, 1 ano e 3, e eu dou um diagnóstico, eu saio do ápice ao chão assim em 1 minuto. Porque, primeiro, a gente fica empolgado, de certa forma, e não entendam isso errado, de dar um diagnóstico de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, pelo menos um diagnóstico sugestível, né? E a gente tem histórias, cada dia mais a gente tem diagnóstico 1 ano e 4, 1 ano e 5, 1 ano e 3, até diagnóstico antes de 1 ano. Então a gente fica feliz por esse diagnóstico precoce. E, claro, o mundo do outro lado desmoronando, né? Porque, como eu falei, rasga cada vez que dá um diagnóstico. Pacientes que eu acompanhei desde o nascimento, que a gente começa a perceber alguns detalhezinhos e quando chega ali por volta de 1 ano e 3, 1 ano, é realmente já muito mais claro. Então, a gente fica naquele misto de sensação de dever cumprido, de estar alertando essa família, direcionando a todos os profissionais, mas também entristecido, porque é mais um diagnóstico, né? Então eu falo que é importante a gente acolher. E o pediatra tem esse papel, né? Porque até estava inclusive vendo o Dr. Paulo mesmo, mais cedo, ele explanando sobre esse curso dele, que muitas vezes o neuropediatra, o psiquiatra infantil, tarda chegar a eles, né? Às vezes meses, dependendo de local, anos, né? E a gente sabe que o Brasil é muito grande e tem uma diversidade absurda. Uma coisa é aqui no sul, outra coisa é no sudeste. É absurdamente diferente no Nordeste, é diferente no Norte. Eu sou do Norte, eu sou do Centro-Oeste. Então, assim, a gente tem o profissional pediatra, ele tem que estar preparado e capacitado, pelo menos para triar bem essa criança. Ele tem que estar capacitado para mostrar os primeiros caminhos e, se sentir seguro, ele tem que pegar e falar, olha, deixa que eu resolvo, porque essa família não tem 3, 6, 12 meses para ficar à mercê do sistema e ver o que vai acontecer. Então, acho que essa é a minha história, que meu filho me permitiu todos os dias saborear conquistas gigantes em coisas muito pequenas, como foi hoje, a gente estava estarrecido, a gente estava empolgado, porque na escolinha, e olha a importância de a gente se conectar com nossas crianças, né? Hoje, na escolinha, terminou a aula dele 6 horas, minha esposa foi pegar ele e 2 vezes por semana, isso é rotina dele, ele fica das 6 às 7 brincando no parquinho com a minha esposa ou comigo. Então, quando todo mundo vai embora, ao apagar as luzes, a gente continua lá no parquinho e ele tem feito alguns coleguinhas que também têm começado a pegar um hábito. Ele ficou primeiro, agora já tem 3 coleguinhas brincando. Então, olha a importância da gente ser exemplo de todas as formas e ele é isso. Mas não é isso que eu quero falar. E aí, hoje, os 3 coleguinhas, eles estavam sendo disputados, eles estavam disputando para ficar com o nosso Noah, onde a gente imaginou que o nosso pequeno autista seria aquele que todo mundo queria ir junto. Por quê? Porque ele é um guri interessante, ele é um guri que está bem estudado, bem treinado, bem aplicado. Eu falo que amor desenvolve muito, 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 muito mesmo. Então essa é a nossa história, da gente, você não imagina a nossa felicidade voltando para casa, né, das 7 horas, e minha esposa contando, falando, nossa amor, você não acredita, e eles queriam ele. Então, para outras pessoas pode parecer algo natural, comum, mais um dia, mas a gente tem um olhar tão lindo para essas coisas pequenas, então a gente tem a oportunidade de ver coisas majestosas em coisas muito pequenas, então em pequenos atos fazerem a felicidade de um pai e da mãe. Então a gente é por natureza feliz. Feliz demais, porque a contemplação do desenvolvimento do nosso filho nos deixa feliz. Então essa é a história minha, do meu filho, da minha família. Então é um comecinho aqui. Nossa, emocionada aqui já. Obrigado. Porque, assim, a gente sente isso, né? Cada grau de desenvolvimento e todo, enfim... Gente, explicar para vocês, vão ser 3 blocos aqui, se der, né? Porque eu acho que não assim, é tanto assunto, a gente vai precisar de umas 20 lives para completar tudo. E é um assunto que eu me empolgo, aí a gente fala mais do que deveria. Maravilhoso, gente. Oh, não, é para falar. Eu adoro conteúdo. Então, acho que todo mundo que está aqui. Pessoal, e já aproveita e encaminha para todo mundo que precisa escutar essa live. Vai ser um conteúdo bem denso, vai ser uma aula aqui. Então, pega esse aviãozinho e sai encaminhando para tio, avô, e aí vai para as amigas, principalmente amiga, que tem filho, tem que saber.
uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está assistindo aqui e que vai assistir depois é que, assim, se informação é vida, gente. A Dani parou para vir aqui, eu parei para vir aqui, e como inúmeros profissionais fazem isso, a gente não está aqui atrás de like, atrás de ibope, a gente não está atrás de nada disso. Mas quem estiver assistindo, depois compartilha no seu stories, compartilha essa daqui. Eu acho que, assim, para isso, para qualquer profissional que vocês gostem, que vocês consomem do material, faz isso, porque a informação chega. E como eu falo, se cada vez que a gente para uma hora aqui, a gente mudar a vida de uma pessoa, é um diagnóstico que veio 3 meses mais cedo, 6 meses mais cedo, acreditem, nós mudamos vidas. Então, acho que a gente está aqui para isso, para mudar vidas. Então, quem vai assistir, compartilhe. Quem está aqui tem um compromisso depois de compartilhar, porque isso muda vidas. Com certeza, nossa. Depois eu vou relatar uns meus casos por conta de live, que mudou muita coisa em relação a isso. Vamos. Gente, primeiro bloco é a parte de consultas, né, de rotina, sobre questão de marcos de desenvolvimento. Eu vou estabelecer esse período de 0 a 2 anos. Então, assim, como os pais podem acompanhar esses marcos? Existem formulários acessíveis à população? Bom, Essa eu, primeira parte. Bom, eu vou tentar correr, porque senão a gente, como eu falei, a gente não vai. Então, eu vou fazer um apanhado bem geral, tá? Primeiro de tudo, eu vou tentar, porque você me mandou as perguntas um pouco antes, então eu vou tentar resumir essas 3 perguntas que você vai me fazer aqui já, tá bom? Primeiro de tudo, gente, eu sempre falo, nós pais devemos estar atentos. Hoje a estatística é 1 para 54. Ou seja, de cada 54 crianças que nascem, uma pode ser autista. Então, sim, é uma preocupação que nós temos, porque uma intervenção e um diagnóstico precoce muda a vida dessa criança. Mas também, da mesma forma, a gente não está aqui caçando autismo em cada criança que nós atendemos. Na verdade, a gente não quer encontrar autismo em cada criança que nós atendemos. Mas, independente de qualquer criança, seja ela criança típica ou criança típica, eu nem gosto muito desse termo, mas enfim, o que a gente fala é que toda criança merece ser bem estimulada desde o primeiro momento da vida, desde o primeiro dia de vida. E como é que você estimula e fica atento para os marcos de desenvolvimento dessa criança? Essa criança, quando nasce, já no seu primeiro mês de vida, essa criança se conecta com seus pais. Você percebe o bebê que amamenta olhando para a mãe. Não é um bebê que é excessivamente irritado e descartando causas patológicas, que as principais são as cólicas e as alergias alimentares. É uma criança tranquila, confortável ao colo, que fica tranquilo ao peito. Então você percebe que no primeiro mês a gente já tem alguns sinais. Ainda que o número muito mais significativo de crianças são autistas regressivos, né? Que a gente poderia dizer assim que ele tem um comportamento mais ou menos parecido com todo mundo, e aí realmente quando chega mais lá na frente, que ele realmente demonstra a sintomatologia. Então são poucos as crianças que desde muito pequenininho têm aquelas características autísticas, mas você já pode perceber. A criança com o mês de idade, ela já começa a virar bem o seu tronco, ela quando você coloca ela de barriguinha para baixo, ela esboça levantar. Então, uma criança que se interage. Até o 3º mês de idade, essa criança já balbucia. Você faz um angu, ela... E você tenta conversar com ela, ela mexe a linguinha, ela realmente se comunica com essa boquinha dela. Essa criança com 3 meses, ela já segue o adulto à volta, ela já é responsiva a sons. Essa criança não tem padrão restrito, tá? Eu tenho um bebê de 3 meses, que assim, que é uma coisa que a gente prestou atenção, que ele era um bebê completamente atípico. Era um bebê que precisava estar sendo balançado o tempo todo precisava ser balançado. Ele tinha um hiperfoco em cores vermelhas, relato da mãe, tá? Era um bebê que não podia literalmente sair do colo porque ele chorava. Era uma criança que chorava dia e noite, mas vocês não têm ideia o que era a criança que chorava dia e noite. Era uma criança que não olhava nos olhos da mãe dela. Então, assim, esse foi um diagnóstico sugestivo mais precoce que eu tive, que foi com 3 meses de idade. Eu falei, olha, mãe, a gente vai ficar muito atento com o seu bebê. E o que nós vamos fazer? Estimular. Estimular de todas as formas. Seguindo essa ordem, né, com 3 meses, essa criancinha ela já faz a esfinge, quer colocar o bracinho na frente, assim, tentar levantar. Ela, por volta de 4, 5 meses, estou falando principalmente da parte motora, ela já começa a rolar, então muita atenção com a queda, tá?
perto de 6 meses essa criança senta, perto de 9 meses essa criança já está bem engatinhando, perto de 1 ano essa criança está andando. E aí no desenvolvimento cognitivo, até 1 ano de idade, eu espero que essa criança já esteja balbuciando bem até sons que similem palavras, e sim pode falar. Hoje eu atendi um bebezinho, inclusive de 10 meses, que estava falando esse. Eu falei, nossa, 10 meses, esse é difícil, porque é o papá, a mamãe, cacá, lá, né? Então a criança já pode estar emitindo alguns sons bem compreensíveis. Criança até 1 ano de idade, a gente está sendo gentil, porque muitas crianças fazem isso com 7, 8, 9 meses. Eles sabem bater palma, eles sabem dar tchau, eles sabem imitar, eles sabem direcionar até partes do corpo com 1 ano de idade. Então a gente tem, em maior ou menor proporcionalidade, a gente já tem esse entendimento. A criança até 1 ano de idade, ela olha bem nos olhos, ela responde quando você chama, fala Noah. O Noah com 1 aninho de idade, ele já olha. Então a gente espera tudo isso. E se você pedir ali, fazer uma careta, fazer estimulação, essa criança ela tem reciprocidade no que você faz. Tanto é que o primeiro critério, você falando do critério, né, o primeiro critério do DSM-5, né, de 2013, que é o que eu acho que os pediatras acabam utilizando muito como critério diagnóstico, tudo bem que para essa idade é um pouco complexo, mas é baixa reciprocidade socioemocional. Então, uma criança que não tem uma boa reciprocidade socioemocional é quando a gente tem que ficar atento. Então, isso são alguns sintomas que devem chamar a atenção. A falta ou a presença de um deles isolado não representa nada, mas a somatória de vários sintomas é onde nós devemos nos atentar. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. E se essa criança adentra a idade dele, então de 1 a 2 anos, aqui fica muito mais claro. E aqui que geralmente os pais procuram ajuda. Por quê? Já começa a esperar que essa criança fale, e criança pequena tem que falar. Até 2 anos de idade, a gente espera que essa criança tenha um repertório de vocabulário de 30 a 150 palavras, né? A gente espera que até 2 anos de idade essa criança componha frases. Muitas vezes essa criança conversa literalmente. Pode até você não entender o que ela conversa, mas... Tipo, beleza, eu não te entendi, mas eu percebi que você está falando alguma coisa para mim. Uma criança de 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4 faz isso, mesmo que falte algumas palavrinhas. E lógico, isso pode daqui como base, o mínimo. A gente tem algumas crianças que fazem muito mais que isso. E ela entende o que você pede. Você fala, busca o meu sapato lá na sapateria, ele busca com 2 aninhos. Eles começam a fazer isso, né? Claro, a gente não pode pegar lá, mas ele coloca a fralda no lixo. Tá, mas todo dia ele coloca a fralda no lixo, você percebe que não precisa um planejamento para isso. Ou todo dia pegar o controle da televisão. Mas coisas que você nunca pediu pedir e a criança entender são coisas naturais. E criança até 2 anos de idade tem que olhar bem nos olhos, tem que responder na maioria das vezes que você chama, Noah, o Noah olha, Noah, oi. Ou até não olha, mas o que você quer, pai? Me dá um tempo, né? Me chamou 10 vezes aqui já. Então, a criança ela se comunica independente. Eu costumo falar que fala é diferente de comunicação. Eu posso literalmente não falar, mas se eu me comunicar, vocês conseguem perceber que eu não preciso necessariamente de fala para me comunicar, em menor ou maior proporcionalidade. Eu, como nunca tive deficiência auditiva, eu não sei me comunicar muito bem, mas muito provável, se eu nunca tivesse falado, eu teria de alguma forma. E não que atrasos de audição possa gerar atraso de desenvolvimento. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento. Então, é isso, Dani. A gente tem que ficar atento a qualquer possível atraso de desenvolvimento, principalmente no escopo cognitivo para essas crianças. E sim, crianças dentro do espectro muitas vezes vêm com comorbidades, desde motoras, né? Eles têm dificuldades motoras mais bem estabelecidas, dificuldades sensoriais, né? Aquele bebê antes de 1 ano que não aceita tocar areia, que não aceita pisar na grama, que tem eventualmente seletividade alimentar. Crianças que têm distúrbios de sono, sim, existe comorbidades associadas então ao autismo de sono, entre várias outras, desde epilepsia, enfim. Então a gente tem que ficar realmente atento e olhando para essa criança como um todo. Então o que um pai e uma mãe devem ficar atento? Primeiro, estimular de forma adequada, independente de qualquer diagnóstico, né? Eu acho que isso é uma coisa muito necessária. Eu estava conversando com minha esposa antes de vir, eu falei, amor, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas entenderem
que tá errado muita coisa, né? Inclusive eu vou fazer uma live sexta-feira, que é uma live que eu vou falar, eu vou arrumar confusão com todas as mães, que a gente vai falar sobre telas, né? Mas eu entendi que chegou um momento que a gente não está aqui simplesmente para agradar. Nós estamos aqui com um compromisso verdadeiro de cuidar das crianças. Então, a gente vai fazer isso. Eu falei, eu tô pensando em talvez fazer algum curso que, sabe, fale sobre essas coisas, porque tá faltando. A gente está vivendo num mundo tão rápido, tão veloz, que ninguém explicou pra gente que algumas coisas fariam mal. Simplesmente aconteceram, só que a gente tem que parar e falar, ó, calma, isso não tá Nem dando a gente tem certo. maturidade para isso, Não, né? nós não O temos, vício porque em foi, jogos foi em implantado. celulares. Enfim, não vamos nem por esse lado. Então é isso que eu tenho que falar para vocês, assim, que tem que ficar atento. Então, consultas com o seu pediatra é regular até 1 ano, tá, gente? Se puder ir uma vez ao mês, perfeito. Se puder, no mínimo, fazer 10 consultas em 1 ano, é o mínimo que eu preconizo. Então, 10 consultas pediátricas no primeiro ano. Depois disso, a cada 2, 3 meses, a cada 2, 3 meses. E tem 2, 3 anos, a cada 2, 3 meses. Não tem que ficar de 6 em 6 meses depois que essa criança tem 2 anos. Imagina, se ela está com alguma comorbidade leve que você percebe muito pouco, com 2 anos, você vai ver só depois de 6 meses? Então, mesmo em tempos de pandemia, é importante estar atento para o desenvolvimento dessa criança e fazer o acompanhamento regular, tá bom? E tem a modalidade online, né, que está Total, total. Eu trazendo atendo, isso. exato. Eu atendo em média, né? Eu atendo em média, eu acho que umas 10 consultas online por semana, e dessas 10 consultas online, 9 é sobre desenvolvimento. Então, isso permite chegar a lugares que a gente nunca chegou, permite encontrar pessoas que a gente nunca poderia encontrar, né? Então, acho que assim, é uma modalidade, não eu, acho que vários profissionais estão atendendo. Por quê? Porque o autismo ou o desenvolvimento clínico, desculpa, o desenvolvimento infantil, ele é clínico. É clínico, é orientação. Então, assim, é perguntar. A gente tem ali 20, 30 perguntas que nós fazemos que já vem automático na nossa cabeça, e essas 20, 30 perguntas a gente cria substância para direcionar. Ó, sim, não, preciso de uma avaliação desse outro profissional. Então, esse é o caminho, entendeu? O Aquiles, ele fez estimulação precoce desde que nasceu, porque ele nasceu prematuro. Só que ele era muito voltada para a parte motora. Então, assim, a parte cognitiva, linguagem, ficou mais assim. Aí, nessa eu ficava estudando, né? Inclusive, eu amava, não sei se você conhece esse livrinho. Esse livrinho daqui, Não. nossa, uma gracinha esse livro. Eu fazia os exercícios com Aquiles. Ele tava indo bem, sabe? Quando foi chegando aí, um ano e 2 meses, eu já comecei a sentir porque não estava mais pontuando conforme o livro. Não estava indo bem. E isso eu comecei a me culpar. Eu falava, não, é porque, sei lá, eu tô trabalhando muito. Ah, não, é culpa minha, porque eu tô estudando demais e outras coisas e tudo. E não, era simplesmente a questão do desenvolvimento, eu tinha que procurar um profissional. E eu tinha um problema que sempre quando eu ia à pediatra, eu ganhava uma estrelinha na testa. Que ela, não, menina, ele tá desenvolvendo bem, olha aí. Ah, acho que a gente acaba entrando no campo minado, né? Eu vou dar um spoiler do tamanho do mundo aqui, tá? Tava conversando até mais cedo com o Thiago Guzmão, conversei esses dias com a Débora Kersh, acho que quase todo mundo a conhece. A gente tem pensado em alguma coisa nesse sentido, porque não pode ficar passando, né? Eu acho que a gente tem que militar e fazer algo para que chegue, que não chegue, né? Que não seja a mãe que venha falar, estou vendo algo. É o pediatra que tem que, nos sintomas até mais discretos, que não são perceptíveis à mãe, ao pai, é ele que tem que começar a perceber isso, entendeu? E a gente percebe que, às vezes, a mãe coloca a goela abaixo para, às vezes, direcionar, entendeu? Não estou dizendo que isso é uma realidade, não seja a maioria ou a exceção, enfim, não vou entrar no mérito porque a gente não tem esse número, então seria leviano da minha parte falar isso, mas a gente tem que militar para que isso aconteça cada vez menos, né? Que nós sejamos a linha de frente e que nós façamos a diferença na vida das crianças. Eu acho que esse é um caminho natural que nós temos que seguir. Perfeito, doutor. Agora nós vamos entrar, assim, a gente já falou bastante sobre a questão do diagnóstico, já entramos um pouco, mas assim,
como os pais eles podem abordar com o pediatra quando tem essa suspeita? Porque é exatamente nesse ponto que a gente chegou. Muitas vezes os pais têm essa suspeita, só que não sabe moldar isso. Chegar para o pediatra e falar, olha, é isso. Sabe quando você tem um problema e você não sabe colocar em palavras isso daí? Como é que você poderia ajudar para essas famílias a materializar isso? É que isso é muito singular, né? Vai depender de cada família, de cada oratória que essa família tem, vai depender da interface que ela tem com o seu pediatra, da facilidade. O que eu costumo falar é assim, fale aquilo que você está sentindo no coração. Coração de mãe raramente se engana. Fala, doutor, está me incomodando muito. Eu gostaria que o senhor desse valor ao que eu estou falando. Acho que se você só falar isso, você consegue. Porque se você não conseguir pelo pedido, você pela emoção. Eu acho que quando você coloca isso na responsabilidade dele, de falar, doutor, é uma dor para mim, está me incomodando no momento, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou ficar mais confortável se um psicólogo do comportamento me avaliar, se um fonoaudiólogo do comportamento me avaliar, se um psiquiatra infantil me avaliar, se um outro pediatra que tenha especialidade em desenvolvimento infantil, que tenha segurança no assunto. Então eu acho que essa é a ordem natural, de você simplesmente falar, olha, eu estou incomodada e ficaria muito agradecido se o senhor me ajudasse nisso, que o senhor conseguisse realmente ouvir o que eu estou falando. Então acho que é isso. Falem do fundo do coração de vocês, peça com carinho, porque com amor, com elegância, a gente conquista muita coisa. Perfeito. Vindo agora para a próxima pergunta aqui, o pediatra, isso daí é uma dúvida que eu acho muito curiosa, que as pessoas falam assim, mas se o pediatra pode fazer o diagnóstico de TEA, não tem que ser neuro, não tem que ser psiquiatra infantil? Eu recebo muito essa pergunta no direct. Sim, na verdade não só o médico, né? Até o profissional psicólogo ele pode fazer. Então um bom psicólogo infantil que tem especialidade em autismo, tem uma pós-graduação, tem mestrado, ou que tem a vivência, que estuda, que faz isso a sério, que sabe empregar bons critérios, usar o VibMap, usar, enfim, uma série de possibilidades aí que nós temos de diagnóstica, ele pode dar, né? O pediatra pode dar, ou até o médico da unidade básica de saúde, o clínico, se ele tiver muita segurança, se ele tiver muito estudo, e aqui a gente realmente estaria numa exceção da exceção da exceção, porque não é o dia a dia dele, né? Essa segurança, porque você faz pediatria, depois faz mais uma especialização, aí depois começa a pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, para quem pensa em fazer, e é uma ordem que eu quero seguir. Então, sim, o pediatra pode dar o diagnóstico, tá? Mas não só o pediatra, como outros profissionais. A gente comumente vê os especialistas são psiquiatra infantil da área médica, tá? Psiquiatra infantil e também o neuropediatra. Eu acho que isso já está muito claro, eu acho que isso já está fácil entender. Mas para que todos entendam, o seu pediatra ele pode sim dar o diagnóstico. Perfeito. Aqui, como é que é? E como o senhor faz o diagnóstico de TEA, especialmente naqueles casos mais sutis? Difícil, né? Uhum. Uhum. Bom, o diagnóstico, ele não precisa... A intervenção, ela não precisa de um diagnóstico. Então, quando a gente está diante a quadros que você percebe que existem em maior ou menor proporcionalidade alguma dor para aquela família ou algum atraso para aquela criança, a gente começa a intervenção independente do diagnóstico. E aí, neste caso, às vezes ela é terapia dependente, né? Então, depender das terapias, aquelas pontuações, elas diminuem ou aumentam, e aí você começa a ter um diagnóstico. Então, um diagnóstico mais difícil, ele precisa de acompanhamento. Às vezes, muitas vezes, quase sempre precisa de equipe multidisciplinar, né? Mas um diagnóstico grau 1, um diagnóstico leve, ele precisa muitas vezes um acompanhamento, vários profissionais acompanhando junto, a somatória de todos eles, e aí o terapeuta ocupacional vai te falar, olha, eu tenho pontuações aqui na parte sensorial. O fonoaudiólogo, ele fala, olha, eu tenho realmente alteração na parte da fala e tenho alteração na parte da comunicação. Vem o psicólogo e fala, olha, em menor ou menor proporcionalidade, eu também tenho aqui comorbidades da parte
de socialização. Então, a somatória de tudo isso, você fecha o diagnóstico. O diagnóstico, ele não deve ser arrogante, tá? Direto eu escuto mães relatando que foi num profissional A, B ou C, e não estou falando nem de médico ou de terapeutas, enfim, só estou relatando como elas se reportam, né? E aí a primeira coisa que, às vezes, alguns profissionais falam, mãe, eu só de olhar a criança eu sei que é autista. Ok, você até pode saber, mas essa mãe, ela não sabe receber um diagnóstico só de você olhar o que é autismo. E quando a gente coloca a nossa ciência ou a nossa conhecimento ou até arrogância acima da humildade, do respeito, é onde você eventualmente pode errar, né? Então, o que eu costumo dizer assim? Eu não brinco com diagnóstico, eu não gosto de dar diagnóstico, mas se preciso dar, eu dou. E quando eu vejo que a criança está passada do tempo, chega uma criança com 2 anos e 10 anos, 3 anos, essa criança não pode, essa família ela tem que realmente se sacudir a estrutura dela, porque essa criança não tem mais tempo. E você senta e você tem que te perguntar, mãe, o que você acha? Pai, o que você acha? Porque você tem que preparar as duas pessoas. Então você prepara todo mundo. E aí, lógico, uma criança de 1 ano e 2, 1 ano e 3, que às vezes o diagnóstico é sugestivo e não realmente confirmatório, que ele é mais difícil, você começa a indicar terapia. Às vezes terapeutas vão daqui a pouco te dar o relatório. Então acho que essa é a ordem natural. Eu acho que a gente não pode ser leviano e a gente vê uma onda de autismo leve. Ah, eu acho que tem autismo, mas autismo leve. Ah, autismo... Não, gente, autismo leve não é brincadeira, tá? Tem crianças aí que não é tratada, que fica com comorbidades para o resto da vida, que tem realmente dificuldades para o resto da vida. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Não banalizar diagnóstico. E também não ser arrogante. Ah, tudo é diagnóstico de autismo, não existe outra coisa que não seja autista. Então, acho que a gente vive aí nos dois polos. O que eu tento fazer? Tento ser pai, tento ter coração, tento ter razão, entender um pouco da necessidade de cada família e o que eu precisar de subsídio para diagnóstico, eu vou lançar a mão. Eu não sou arrogante de fechar diagnóstico sozinho, mas também, se está tudo muito claro, e a gente sabe que tem crianças que perfeitamente clara, eu também não fico enrolando essa família. Então, é mais ou menos por aí que a gente faz acompanhamento e diagnóstico. Perfeito, perfeito. Exatamente, normalmente quando as mães chegam para mim e falam, o médico não quer fechar. Gente, a melhor coisa é procurar uma avaliação. Faz uma avaliação psicológica lá, um VB-MAP e tudo. Vai estar ali o repertório dessa criança, o que ela faz, o que ela não faz. E aí não tem o que se discutir quando você vê todos aqueles dados ali, né? Eu acho linda essas avaliações. Eu adoro número, eu adoro medir. Não é à toa que assim, aqui em casa, eu sou a coterapeuta do Aquiles. Eu e meu esposo fazemos toda a terapia do Aquiles com auxílio, orientação parental, tudo isso aí. E a gente preza muito para essa questão da medição. Então, os dados, os gráficos... É legal. A gente usa como quantificação de desenvolvimento do nosso filho o VB-MAP também. Eu não aplico, tá? Nós temos uma psicóloga que ela é mestre em análise do comportamento, então ela consegue ele quantificar. E é muito bonito quando você vê realmente, olha, aqui, a gente tem evoluído, enfim. Então, é isso. Deixa eu pontuar, deixa eu só dar um oi aqui para 2 pessoas especiais que estão me acompanhando, que é tão bom ver pediatra aqui, né? Então tá aqui a Estelinha, que é a mãe pediatra lá de Recife, que é uma queridaça, uma pessoa super especial, gente. Doutora Josana também, do Espírito Santo, super querida. E também vou dar um oi para Nath, que ela até falou que a gente fez uma consulta online semana passada, sábado passado, né? E que foi muito bom. Então, assim, só para desejar aqui também muito desenvolvimento aí para todo mundo e agradecer quem está nos acompanhando. Eu tô bem fã dessa consulta online, sabia? Eu não sei, eu me sinto tão confortável, eu tô em casa, eu consigo perguntar com mais calma pro médico. Sim, eu vou te falar que a consulta online, quando eu vou marcar a consulta online, eu separo mais tempo para consulta online do que pela consulta presencial, acredita? E aí nessa a gente acaba... É porque a gente instiga muito a pergunta, né? São coisas... Existe até estranho dizer assim, mas uma responsabilidade maior na consulta online, porque eu tenho que sugar cada detalhe, porque é tudo clínico, né?
E na consulta presencial a gente tem o time de brincar com a criança e tudo. Então a gente acaba discorrendo mais sobre muitos assuntos na consulta online. Então, enfim, eu acho que é super, super válido aí. Principalmente eu acho que para quem... Eu nunca vou trocar. Se tiver a possibilidade, a gente quer ver a criança, porque eu acho que é bom, né? Se conectar com pessoas Mas sabe o que eu presencialmente. acho legal? É que isso Presencialmente. empodera mais os pais, porque vocês fazem perguntas que nos levam à reflexão. Aí, não, peraí, eu começo a ficar mais atenta. Aí, da próxima, já traz mais coisa, porque você vai querendo ou não, é uma instrução. Você vai me Sim. instruindo a conseguir enxergar melhor os sinais assim do meu filho, as características. Eu estou bem fã. E Sim, vamos eu indo acho que é aqui uma para o terceiro. realidade. Vamos lá sobre o assunto, mas é uma realidade que vai acontecer. E a pandemia só antecipou isso. Isso já seria uma realidade, o mundo é digital, né? Então você, por exemplo, pode conversar com o Dr. Carlos Gadia, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Você pode conversar, eu mandei mensagem para Tismo, inclusive, sobre os exames genéticos, né? Então, eles são lá dos Estados Unidos, entendeu? Então a gente consegue ter essa facilidade. Bom? Vamos lá, E, então, para inclusive, a Graciela aproveitar, estava porque já... aqui. Aham, A Graciela, querida da Tismo, ela estava aqui, estava fazendo uma live maravilhosa agora. Muito querida. legal. Esse último bloco é sobre acompanhamento. Essa dúvida eu achei tão interessante, acho que até chegaram a repostar essa dúvida. Nossa Senhora, tem muita dúvida aqui. Cadê? Ah, Se aqui. sobrar, Vou até colocar. a gente abre um pouquinho para perguntas também. Eu abri essa aqui, ela perguntou logo que começou a live, ela estava louca para que respondesse, achei bem interessante. Aqui, ó. Após o diagnóstico, quais profissionais são responsáveis por procurar e já engatar nessa daqui? Ai, querida! Aham. Oi, Maíra Gaiato, querida! Aham. A Maíra, inclusive, eu fiquei pensando, porque a Maíra estava fazendo uma live com a Kelly, e agora há pouco, eu falei, vamos cancelar para começar só depois que a dela terminar, em respeito, porque, enfim, são pessoas muito incríveis, mas tá salvo lá, vai ficar salvo aqui, então tá tudo certo. Bom, vou ler aqui novamente que eu me perdi, tá? Como homem, eu não consigo, às vezes, ler e escutar ao mesmo tempo aqui. Vamos lá. Após Eu o sou diagnóstico... monotarefa total também. Após o diagnóstico, como o pediatra acompanha a criança autista? Tem alguma diferença? Depende, tá? Eu já acompanhei pacientes, a gente tem que respeitar. Tem paciente que ele literalmente vem para o consultório para ser um acompanhamento com o pediatra, ele tem o pediatra dele, ele tem as terapias dele, ele faz todo o acompanhamento, e eu percebo, por talvez não conhecer minha história ou por não entrar, às vezes a gente tenta entrar no assunto e eles... não entra muito no assunto, eu trato eles como uma criança. Existem muitas pessoas até que me perguntam, remédio específico para autismo, vitamina específica para autismo. Acima de tudo, eu sou pediatra por essência. Criança autista para mim é criança. E como qualquer criança, toda criança tem que fazer seus exames de rotina, tem que fazer sua suplementação de rotina, a criança tem que fazer sua antropometria, seus cuidados, palpar fígado, palpar baço, palpar rim, ver moleira, ver ouvido, fazer otoscopia. Então, assim, a criança tem que ser avaliada como um todo. Hoje mesmo, inclusive, atendi uma criança pequenininha, tá? Tinha ido consultado já 2 vezes antes de mim, né? E essa criança, ela estava com uma hérnia inguinal importantíssima, né? E assim, super perceptível desde muito cedo. Então você percebe assim, que a criança, antes de qualquer coisa, é criança. Então essa é a primeira avaliação. Crianças autistas, como um todo, podem ser seletivas, maioria, na verdade, uma boa parte delas podem ser seletivas. Muitas crianças autistas têm distúrbio de sono, muitas crianças autistas têm necessidades específicas. Então, nós temos que estar capacitados para orientar melhor. Por exemplo, uma criança que tem distúrbio de sono, eu tenho que entender muito de sono, mas não é pela criança autista, eu tenho que entender muito de sono porque eu sou pediatra, eu tenho que entender sobre melatonina, sobre o hormônio do crescimento, sobre grelina, leptina, eu tenho que entender sobre o pico de prolactina da mãe, eu tenho que saber o horário que essa criança tem que acordar, o horário que essa criança tem que dormir, e eu tenho que ajustar, porque o tratamento pode até necessitar de melatonina, risperidona, entre N medicamentos, e aqui a gente não vai entrar no mérito e não é a primeira abordagem. Qual a primeira abordagem? Arrumar rotina.
Então, se eu não arrumo a rotina, percebe que eu não ajusto o sono da criança. Assim sucessivamente com a seletividade alimentar, né? Eu tenho que ter uma base mínima de entender como funciona uma questão alimentar. Hoje eu atendi uma criança não autista, uma criança, então, neuroatípica, de quase 3 anos de idade, tomando 5 mamadeiras por dia, né? E não almoça, não come, não faz nada. Então, assim, eu tenho que entender que também isso vai acontecer de todas as formas. E como eu vou conduzir? Então, eu tenho que entender muito de seletividade alimentar, de como conduzir, de como ajustar a rotina. Então, o que eu costumo falar assim, que crianças são crianças. E dependendo da necessidade, como essa criança que não era autista, não era seletiva alimentar, mas que tinha uma necessidade especial. Por quê? Porque a rotina dela está estragada, né? A gente tem que arrumar. Então, o pediatra ele tem que ter uma ciência, um entendimento mínimo para ajudar as necessidades de cada criança. Então, como tem mais seletividade alimentar, muito provável eu tenha que suplementar um pouquinho diferente. E aí trabalhar toda a parte. Se ele tem o sono, muito provável eu tenho que indicar ou acompanhar ou fazer uma boa rotina de sono. Oi, Maíra. Olá, querido! Maíra Gaiato! Eu nem acredito! Tô aqui babando nas explicações. Tô adorando ouvir vocês. Tudo bem, Dani? Eu fico até... É que assim, você foi uma das primeiras pessoas que deu caminho. Eu fiz todos os seus cursos. Eu assim, maratonei o seu canal. Que legal, que legal. Que legal. Eu tava ouvindo você falando, daí eu pensei, que mãezona essa? Que mãezona! Que legal. E aí escrevi, mãezona essa, paizão e mãezona. Deu para perceber. Agora descobri que você maratonou tudo, que você fez todos os cursos. Agora entendi, né? Muito bom. Maíra, você já conhece a Dani? Você já conhecia a Dani? Eu não conheço. Deixa eu falar, então. A Dani é uma pessoa maravilhosa. Sabe daquelas mães únicas? Ela é autista. Ela é mãe de um autista. Ela faz coisas maravilhosas. Olha aqui, gente. Não sei se dá pra ver. Eu tô arrepiado, de verdade. Adoro. Só de falar que existem pessoas como ela. Quando ela mandou mensagem se poderia, eu falei, não tem que discutir se eu vou. É assim, é o mínimo que eu tenho que fazer, é estar ali quantas vezes ela precisar. Porque são pessoas como ela que fazem a diferença na nossa comunidade, né? Então, assim... Que coisa boa! Pessoa que estuda. Ela estava mostrando agora há pouco um livro que estava estudando desenvolvimento. Antes do filho dela ser diagnosticado de autismo, ela estudava desenvolvimento para estimular bem a parte motora. Enfim, então, parabéns. Eu acho que você merece a Maíra aqui, entendeu? De junto com a gente, porque, como eu falei, a Maíra faz parte da minha vida também, como faz parte da vida de muitos, mas eu acho que toda a honraria aqui não é para nós, não é para mim nem para a Maíra, Dani, é para você. Você é incrível. Dani, muito bom. Tudo por mães assim, gente. Tudo por mães assim. É o nosso maior... É o que a gente repete aqui, né? Os casos não evoluem se não tiverem pais extremamente presentes. E é de mães assim que a gente precisa também. A Kelly entrou aqui também. Pediatria Descomplicada também entrou. A gente aqui. coloca os 4 aqui. Eu saí aqui da live com ela, vi que o Thiago estava fazendo, falei, quero entrar lá para assistir eles, e estava adorando ouvir vocês falarem. Olha, a sua live, Thiago, sua live foi um sucesso aqui no nosso Insta. Legal. Todo mundo falando da live, todo mundo adorando, falando que legal. E agora já recebendo um monte de mensagens também da live com a Kelly. A Dani. Nossa, todo mundo adorou. E agora vamos lá, tô aqui para... Legal. Deixa eu aproveitar. Ela ia me perguntar sobre tratamento. Eu acho que eu posso me silenciar a partir de agora. A gente tem ainda alguns minutinhos, na verdade 10, 12 minutos. Não, por favor. Por favor. Dani, você me permite, né? Maíra, 10 minutos aí para você falar sobre tratamento do autismo. A gente fez uma abordagem muito legal. A live tá foi uma das lives mais gostosas. Eu sei que cada uma que eu faço é incrível, mas assim, a gente falou cada coisa gostosa aqui. Então a gente já falou de desenvolvimento, a gente falou sobre VibMap, a gente falou sobre DSM, a importância ali da leitura, quem deve ou não dar o diagnóstico.
Enfim, foi uma abordagem bem grande. E ela entrou exatamente agora, né? Ela estava perguntando se, após o diagnóstico, como é que deve ser o acompanhamento com o pediatra, se muda alguma coisa. A gente falou que sim, conforme as necessidades dessa criança, muda. Porque, como a gente falou, se a criança é seletiva alimentar, ele vai precisar suplementar porque ele não consome nutricionalmente aquilo que ele precisaria. E aí ela falou, e sobre o tratamento? Eu falei, não, agora a gente pode passar a bola para uma das autoridades aí, na verdade, mundial, né? Não só nacional, sobre tratamento de autismo. Fala lá sobre um pouquinho sobre ABA e Denver para nós, Maíra, por favor. Com certeza, que bom, que bom. Que bom ter a oportunidade de falar isso para mais pessoas ouvirem. ABA é a grande ciência, é a ciência que baseia, que norteia os nossos tratamentos, porque a ABA, a análise do comportamento aplicada, é já comprovadamente, cientificamente comprovado, que é a ciência que mais traz resultados para fazer diferença nos sintomas que prejudicam uma pessoa que tem autismo. Então, é muito importante a gente falar que a gente não trata o autismo da pessoa, a gente trata os sintomas que podem prejudicar o desenvolvimento dessa pessoa autista. Né? E a ABA comprovadamente tem os melhores resultados. Agora, algumas técnicas derivam dessa ciência principal, que é a ABA, e uma das derivações é o modelo Denver de intervenção precoce, que para mim é o melhor de todos. Tem muita comprovação científica com aumento de QI. Então, todas as terapias funcionam. Qualquer terapia tem outras que têm comprovação também. Mas, em termos de quantidade de aumento de QI, de coeficiente intelectual, de melhora em algumas estabilizações de eletroencefalograma, de redução de sintomas prejudiciais do espectro, de ampliação de repertório bom, adequado, o modelo Denver é imbatível. Ele supera qualquer outra terapia. Então, para vocês terem uma ideia, enquanto uma terapia de outras técnicas, né, aumentam aí 8, 9 pontos de QI no ano, o modelo Denver já comprovou 34, 36 pontos de QI. Então, todas funcionam, mas as terapias baseadas em estratégias naturalistas, isso é muito importante a gente enfatizar, estratégias naturalistas da ciência ABA, que é o Denver. Né? Então as pessoas me perguntam, faço ABA ou faço Denver? Qual que é melhor? Não tem melhor, porque Denver deriva da ciência ABA. Denver é ABA, né? Só que é ABA com estratégias naturalistas. Então é isso que a gente precisa fazer. Eu preciso falar mais sobre estratégias Denver. A gente quer montar um curso só sobre o modelo Denver de intervenção precoce. É que, enfim, quando a gente é mãe, assim, né? Minha filha, as coisas mudam. As coisas... eu trabalhava muito. Sempre trabalhei de segunda a segunda, sempre estava no consultório das 7 da manhã às 11 da noite. Chegava em casa, aí que eu ia gravar vídeos de madrugada. Tem alguns que até dá pra ver que tá uma penumbra, que eu tô assim meio cansada, enfim. Mas nada se compara ao cansaço e ao trabalho de ser mãe, cara. Nada se compara. É muito mais trabalhoso e cansativo, porque você precisa ficar em atenção plena o tempo inteiro. E se você gosta de criar criança, se você quer criar sua criança, se você não quer terceirizar, você precisa ficar o tempo todo com ela, né? Então ele demanda o tempo todo e eu não deixo no eletrônico, então eu tenho que ficar ali sendo o eletrônico dele. Então eu divido muito com o Rodrigo, a gente tem a Cris que nos ajuda aqui 3 vezes por semana, eu chamo a avó, falei que quinta tarde é o dia da avó, é a tarde da avó, assim, sabe? Para ajudar. Mas mesmo assim a gente precisa o tempo todo ficar com eles. Então eu quero fazer sim mais um curso de Denver. A Psico Samili falou para fazer um curso sobre o checklist do Denver. Inclusive, Samili, você falou isso na live que eu estava lá com a doutora Kelly da Pediatria Descomplicada e eu anotei no meu computador. Eu vou fazer. Tá ali como meta. Vai dando os insights bons, né? Eu estava falando que depois a gente pode até conversar, Maíra. Tava conversando com a Dani, que eu conversei com essa. Hoje, eu falei um baita spoiler, eu nem pedi se eu poderia falar, mas eu conversei com o Thiago Guzmão, conversei também com a Débora Kerst.
Débora, querida. e a gente tem pensado em fazer alguma coisa direcionada para os PED, porque é essencial. E aí a gente vai colocar uma analista do comportamento, então a gente vai chutando aqui para o lado direito, que daqui a pouquinho a gente fala a respeito Ótimo. disso. Vamos falar sobre isso. Se vocês quiserem colocar na minha plataforma e usar o nosso canal. A gente vai. Legal. Porque a gente tem que tomar muito cuidado também, porque tem muitas empresas de curso online que não são legais. A gente acaba se metendo e se envolvendo e são do mal, assim, eu já caí. Sim, eu sou sommelier de curso, né? Eu não sei dizer nem quanto eu já gastei de curso de paz. E assim, toda vez que me perguntam quais cursos, assim, o seu tá no top 3, tá ali no alto, que eu falo, gente, não, assim, o curso de AT, eu acho que assim, foi um divisor de águas para mim. Sério? Porque também é o preferido da Cacá. Cacá também gostou mais de todos, ela gostou mais do de AT. Amei o de AT, porque assim, eu via as coisas acontecendo, eu sentava, repetia e via aqueles desenvolvendo, e para mim foi incrível, amei. Se instrumentaliza, essa que é a dificuldade quando a gente está ali com a aba, que a gente estuda a aba, e a parte de instrumentalizar isso. Foi maravilhoso. No dia até eu sentei no chão com a Lourdes, que é a minha boneca, e comecei a fazer com a Lourdes, porque eu preciso fazer de um jeito que as pessoas entendam. E eu falei passo a passo os programas, do jeitinho que a gente faz na nossa clínica. Talvez sabe o que eu acho que é especial na Maíra, que eu observo muito? É a facilidade do que ela quer passar aquilo que ela sabe. Porque saber é uma coisa, fazer o outro te entender, te compreender é outro. Dá uma sensação verdadeira, e não estou assim sendo demagogo, não preciso disso, mas dá uma sensação verdadeira que ela consegue imaginar a outra pessoa literalmente fazendo aquilo com a criança. Então eu acho que isso é a essência, né? É quase como se importar com a criança que vai estar ali, com o Noah do Thiago, entendeu? Então acho que é isso que faz você especial, Maíra. Então, que legal. parabéns. Você sabe por quê, Thiago? Você sabe por que eu acho que eu faço desse jeito? Porque eu tenho diagnóstico de TDAH, de déficit de atenção e hiperatividade. Sempre tive várias dificuldades, só descobri depois de adulto, diagnosticada lá pelo chefe do TDAH do HC. E eu sempre tive muita dificuldade de compreender as coisas. Então, eu pego um artigo, aquilo é a morte, assim, pra você entender aqueles termos técnicos. Agora eu já estou acostumada, porque já fiquei muitas mil horas tendo acesso àqueles. Então, agora é mais fácil. Eu bato o olho, já consigo e tal. Mas era muito difícil para mim. Eu ia num congresso e as pessoas ficavam apresentando PowerPoint e as pessoas ficavam apresentando um monte de técnicas. Eu saía empolgada, mas aquilo não se traduzia em nada na prática. E eu pensava, meu Deus, eu preciso traduzir isso para prática. E aí eu comecei a fazer de um jeito, comecei a explicar para minha equipe, foi dando certo. E eu, enfim, coloquei no YouTube sem a menor pretensão, nem ideia de que a gente está com 340 mil seguidores. Como assim? Interessados em desenvolvimento infantil, interessados em autismo. Surreal isso, assim. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei. Legal. Mas aproveitar e tirar uma dúvida contigo, que assim, eu sou autista. Tô aqui, o Theo tá dormindo, o Rodrigo tá dormindo, capotado, e eu falei, eu vou ficar assistindo as lives que eu Tava gosto. Empolgada, ficou empolgada da que saiu. O assunto tava bom, vamos lá. Animadona, né? Eu saio de adrenalizada, fiquei empolgada conversando com a Kelly, então tô aqui. Podemos conversar. Eu tô me tremendo toda, eu acho que eu não vou dormir, não sei se vai ter de mim. Que linda você, Dani. Que querida, Dani, que querida. Eu sou autista, eu sou coterapeuta do meu filho. Eu e meu esposo fazemos 100%, mais de 40 horas por semana. É bem intenso o que a gente faz com aqueles. Maravilha. E como eu sou autista, eu tenho certas dificuldades em discriminação de estímulos. E como é que é você? Você me relatou sobre a questão do déficit de atenção. E como é que é fazendo as atividades? Você sente também? Sim, para mim tem que ser tudo no concreto, no visual e na prática. Se não for na prática, se eu não estiver fazendo, e se eu não estiver sentindo,
Para mim não adianta, aquilo vai, sabe? Eu vou começar a prestar uma super atenção, daqui a pouco eu vou lembrar de um e-mail que eu tenho que responder, vou lembrar da live do Thiago, e a hora que eu volto, eu falo, nossa, meu, perdi 500 coisas. Então eu tento falar e fazer de um jeito para pessoas como se elas fossem o meu cérebro. Então eu explico como se fosse eu querendo ouvir, porque eu queria muito que na minha época tivesse tido alguém que me explicasse todo o beabá, assim, do jeito que eu explico. Eu queria muito que alguém... Eu precisei fazer muitas pós-graduações, tive que passar por várias dificuldades, várias frustrações, muito TCC, coisa chata que não serve para nada, fazer pós, não serve para nada, né? Assim, só serve... enfim, se eu tivesse um curso objetivo e direto, assim, que me ajudasse... Então, o que eu tento fazer hoje é o que eu gostaria de ter tido para mim, sabe? Que eu gostaria de ter tido acesso, porque foi muito difícil construir conhecimento. Eu gastei muitas e muitas horas, dias, e dediquei a minha vida, dediquei toda a minha vida pessoal, né? Eu só consegui ser mãe agora, vou fazer já 38 anos esse ano, eu só consegui ter um relacionamento direito agora, porque eu passei desde os 17 anos, quando eu entrei na faculdade, até os 36 anos, dedicando 20 anos da minha vida, todos os dias, dormindo e acordando, me dedicando a isso. E numa dedicação muito intensiva, porque a gente, TDAH, também tem hiperfoco. Então, eu entrava no hiperfoco, entrei no hiperfoco disso, enfim, e só consigo estudar e fazer isso. Então, é mais ou menos por aí. Eu faço, penso e explico do jeito que eu gostaria de que tivessem me explicado, sabe? Então, eu me coloco muito, assim, nesse lugar do outro. Acho que é um exercício. A empatia, né? Acho que é que eu falei, quando você consegue entender como aquilo iria funcionar para outra pessoa, é quando dá certo. Então, por isso que dá certo. E é muito difícil você ir pro chão e brincar com uma criança. Gente, brincar com uma criança é muito difícil. Total. Cara, é muito difícil. Você lê um monte de coisa, fica empolgado, cansei de voltar de congresso, amarradona, assim, cheia de brinquedos, sentar com a criança... E aí, que parte que eu chego naquilo que estava no slide? Uma vez eu contei, e olha que eu dou muito os livros do Noah, mas uma vez eu contei, ele tinha 180 livros. Eu gosto, porque eu acho que sim, é uma maneira de sentar e fazer atividade, né? Que legal. Aí, às vezes eu pego lá, sei lá, um sábado à tarde, alguma coisa, eu pego uns 4 livros. Aí eu falei, eu vou ficar 2 horas fazendo aqui, não sei. Passa 30 minutos, já acabou, eu já repeti, já fiz, e já foi. Então, assim, não adianta também ficar... Aí eu escondo uns, aí eu vou lá, pego e monto um Lego. Eu tento montar um Lego porque eu seguro ele e falo, me dá essa peça, procura essa peça. Boa. E aí a gente vai naquilo dali e quando vê, tem que ser Lego fácil, né? Já foi também. Então, assim, ficar com uma criança muito tempo é difícil. Eu, particularmente, aqui vou dar até dica para alguns pais. Eu tenho muita facilidade de pegar meu filho, como a gente mora numa chácara, eu até te expliquei outro dia. Então, eu gosto, por exemplo, de fazer buquê para mamãe. Então, a gente vai atrás de fazer buquê, pegar flores, ela acaba dormindo um pouquinho mais tarde. Aí a gente vai conversando. Então, assim, eu tenho facilidade de atividades, até que eu diria assim, de homem. Então, a gente vai andar de bicicleta, passa um tempo, dá uma caminhada. Quando vê, passou 1h30. Falei, upa! Aí eu falei, agora eu vou passar pra Gabi a bola, né? Porque você não consegue ficar muito mais tempo que isso. Sim. Aí a Gabi vai lá e aí eu me dou uma desconectada, eu vou trabalhar um pouquinho, porque isso aqui é trabalho, né? Aí volta pra mim daqui a pouco, eu falo, amor, agora vai você. Aí vem pro livro. Sim. Então, assim, gente, você conseguir estimular 6 horas por dia e ter 6 horas de qualidade do seu filho, você está fazendo coisas absurdas. Mas você falou 2 coisas muito importantes. Primeiro que, assim, realmente, a gente precisa passar para um parceiro para descansar. Eu falo para o Rodrigo, fica um pouquinho para eu trabalhar, para eu descansar um pouco, porque agora eu descanso trabalhando. A gente descansa trabalhando. Exato. Quando você tem filho, quem tem filho entende e sabe que é real. Assim, eu e o Rodrigo, a gente fica brigando para ver quem vai trabalhar para poder descansar um pouco. Mas você falou uma coisa muito importante, que assim... Ter alguém com quem rodiziar, com quem fazer o rodízio, para quem passar um pouquinho, eu cansei, porque a gente cai a produtividade. Total. A gente cai, a gente cansa, Total. a gente
se enche, é cansativo. Então, ter alguém para passar, alguém que esteja com uma energia recarregada e você poder sair um pouquinho de cena e fazer esse rodízio é muito importante. E você falou uma outra coisa importante também de livros. Logo que o Theo nasceu, a gente começou a assinar um clube de leitura que chegam 2 livros aqui por mês. E eu leio para ele desde o primeiro dia de vida. Sim, eu sim. leio, mostro as figuras. É um jeito muito legal de trabalhar com as crianças. E ele ama livrinhos. Então ele pega o livrinho e ele fica brincando sozinho. Gente, e dá resultado? Meu filho autista lê desde os 4. Lê de É forma mesmo? bonitinha. Lê bonitinho, funcional. Compreende tudo. Ele não falava bem aos 4 anos, mas já lia. Agora, Uau. ele lê textos com 5 anos. Ele lê texto. Uma coisa muito... Assim, eu tava conversando com ela. Quem não assistiu do começo, gente, sério, depois volta e assiste isso aqui do começo, porque tava muito legal, né, Dani? Não que não esteja agora, pelo amor de Deus, tá, mãe? Mas lá no começo da nossa vida, quando chega o diagnóstico, 1 ano e 6, 1 ano e 8, 2 anos, a gente fica muito naquela sensação e você passa por diversas etapas. Você passa pelo preconceito, não por maldade, mas, por exemplo, seu filho está tentando interagir com outras crianças e, de algum momento, de alguma forma, ele não é tão interessante porque ele tem limitações. E não entenda errado a palavra limitações. Acho que a gente consegue ser todo mundo adulto aqui, né? Então, por ele ter aquela limitação social, você engole seco, literalmente isso, e você vai ser o coleguinha do seu filho. Então, existe uma exclusão natural, e não por maldade das outras crianças, mas pares se identificam com pares que são similares. Então, se eu te dou um brinquedo, você não devolve para mim. Se eu tento falar comigo, você não fala comigo, naturalmente eu vou deixar de tentar brincar com você e a gente fazer esse processo. E a gente sempre pensava como seria quando chegasse na escola, a gente com aquele medo, realmente uma dor no coração de falar, meu Deus, eu acho que ele não vai conseguir, será que ele consegue? A gente sempre acreditou, mas é natural que você tenha dor. E hoje, a gente, com tudo isso que a gente investe de tempo, de qualidade, de amor, de terapia, assim como a Dani, assim como muitos pais, eu falo para vocês, pedagogicamente falando, o meu filho, ele é o mais adiantado da sala. E a gente tem um orgulho tão grande de falar isso. E quando eu vou falar isso no consultório, mas ele é mais inteligente? Não, meu filho não é mais inteligente. Meu filho é mais preparado. Meu filho é mais capacitado, mas ele não tem um QI fora da média. Ele tem um QI de quem é muito estimulado. Ele sabe das mais diversas coisas. Ele sabe desde os planetas, as capitais de todos os estados. Assim, ele tem um repertório gigante. Só que eu tinha uma intensidade tão grande de fazer ele ser a criança mais interessante, porque, assim, na minha leitura, se chegasse um momento que ele quer se recluir, se ele quiser ficar isolado, mas as menininhas ou os coleguinhas ou quem é que seja, sabe que ele entende quais são todas as capitais? Noah, qual que é a capital do Mato Grosso? Ele vai ter que se direcionar. Noah, quanto é 2 mais 2? Aí o Noah vai ter... Então, assim, eu sempre pensei nisso. Eu vou criar uma dificuldade para ele, que ele vai ser o garoto tão mais interessante da sala, que as pessoas vão interagir com ele. E aí, exatamente isso que acontece. A professora, né, nos passa, e com todo respeito a todos os coleguinhas da sala, os coleguinhas estão normais, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí uma das preocupações nossa era como seria a adaptação pedagógica. E hoje o retorno que a gente faz a professora fala, olha, eu tenho que fazer uma adaptação pedagógica para mais, porque tudo que eu vou fazer, ele já sabe. Tudo que eu vou fazer de todas as formas, ele já sabe. Uau, então, para vocês entenderem como é importante terapia. Né? Isso é tão gigante, gente, para quem está do lado de cá, para quem que lá atrás, há 4 anos atrás, teve um medo realmente escancarado à sua frente, fazendo um buraco infinito, fala, meu Deus, o que vai ser? É gigante. E aí, inclusive, é o que nós estávamos falando mais cedo um pouquinho, Maíra, que hoje nosso filho foi brincar no parquinho e tinha 3 crianças brincando junto. E as 3 crianças estavam incessante querendo a atenção do Noah. Noah, o outro, Noah. E tipo, todo mundo queria o Noah e o Noah que lá, delícia. indo e super bem. Então, a importância...
É excelente seu raciocínio, né, Tiago? Porque se ele sabe um monte de conteúdos e as crianças chamam e perguntam para ele, como ele tem interesse naquilo, ele vai explicar para as crianças e vai associar coisas interessantes com Ele o vai se social relacionar, também, ele né? vai se relacionar com o que ele Vai se entende, o que ele relacionar e vai sabe. achar interessante, né? Exato. Muito legal mesmo. Muito Então, gostoso ouvir vocês. aham. Maíra, queria elogiar mais um pouquinho, assim, Vai te lá. agradecer, que você além de colocar muito conteúdo gratuito de qualidade na internet, isso, assim, mudou a minha vida e de muitas outras pessoas. Que legal, Dani. Você, no seu tempo que você podia estar descansando, você fez live com muitas pessoas e entre essas pessoas, assim, uma das pessoas que, assim, marcou muito a vida da minha família é o Paulo Liberales, uma delas, né? Ele é Assim, ótimo também. eu falo nisso porque o que aconteceu foi desencadeando. Eu te conheci, assistia, te maratonei. Que Em legal, resumo, que te legal, maratonei. Eu que maratono. legal. E ele, nessa live, falou sobre discriminação de estímulos, enfim, e depois veio falando mais sobre isso. E foi aí que a gente pegou o nozinho que estava pegando no Aquiles. E aí que nós levamos para os terapeutas, desenvolvemos e, assim, sabe? Destravou. Ele não conseguia discriminar direito estímulo e, com isso, ele não conseguia observar nossas imitações, porque, enfim, né, a gente tá mexendo com o braço, tá mexendo com a perna, e agora ele tá um imitão. E com isso tá começando, a gente Boa. conseguiu mexer com a parte de sinais, né, para ele falar mais com sinais. Uhum. E assim, tá sendo cada vez mais rápido. Que coisa boa. E é uma coisa que desencadeou da outra. Que coisa boa. Então, parabéns, Dani, parabéns. É uma obrigada. percepção sutil que precisa ter muita conexão com a criança para perceber e para Mas ver onde que isso tá veio justamente de você tá falando assim, você assim fornece muita informação. Você assim e sem se preocupar em se conter, você passa informação. Sim. E todo mundo que você chama para participar, assim, todas as lives que eu assisto, com todas as pessoas que você convida, trazem muita coisa pra gente. E é de graça, simplesmente aqui tem seus cursos que são maravilhosos, são com preços muito acessíveis, mas assim, você já entrega muito na internet. Inclusive, assim, eu já montei playlists suas, que é um curso. Que legal, Dani, que legal. Eu acho que a melhor coisa, ou a pior coisa, é deter conhecimento, assim. Eu tive a sorte de ter acesso a muitos estudos, eu tive recursos para ir buscar muito fora do país. E eu tenho essa sorte de ter conseguido acessar esse conteúdo. Eu não posso guardar isso para mim, muito menos para 30 crianças, ficar atendendo só 30 crianças, que é a capacidade de um terapeuta fazer. Eu preciso passar o que eu tive a sorte de conhecer para todo mundo que quiser ouvir, para juntar junto com o que essa pessoa tem, com o repertório que essa pessoa tem e potencializar, né? E, enfim, formar uma corrente do bem. E quando ela fala isso, Maíra, assim, eu vou fazer a leitura muito simples, gente. Tem tanto material, né, eu vou falar de Insta, porque é o que eu acabo usando mais no Instagram da Maíra, que só ali tem os cursos dela. A diferença é que, por exemplo, quando alguém compra um curso e eu indico, eu já falei para ela que eu indico, e eu até passo os valores e é acessível, é que ele é organizado como um curso. Você pode começar da parte 1, 2, 3, 4, assim. Então é uma estrutura organizada para que a pessoa entenda de forma mais fácil. E o Instagram a gente vai colocando. Por exemplo, se você pegar meu Instagram, lá atrás eu falo de APLV, depois eu falo de cólica, e aqui no meio a gente fala de autismo. Então é isso que acaba acontecendo, né? Tem algumas coisas mais profundas que num vídeo de 5, 7 minutos a gente não consegue. Não fala. Pra quem quer se aprofundar. E por favor, não estou falando que só ali, mas assim, tem tanto material gratuito, e é isso que a gente estava falando, que quando você fala, nossa, está sensacional.
e aí instiga, fala, não, eu quero entender um pouco mais para isso. E eu acho que é exatamente isso, porque a gente tem essa missão de entregar material também, mas isso também é o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente também tem que se respeitar dessa forma. Então, ela realmente entrega muito material. Que bom que ajuda você e seu filhinho. Quantos anos ele tem, Dani? Seu filhotinho? Fez 4 anos, mês passado. Coisa boa, Fez gostosa. 4 anos. A Fernanda aqui da minha equipe, que é gerente de design e marketing e das redes sociais todas, que está comigo desde o primeiro dia, ela está aqui com o nosso perfil do Instituto Singular e ela deve estar, e ela está aqui, ela entrou aqui. E eu tenho medo, assim, da minha equipe, porque eu invento tanta coisa, sou tão hiperativa, eu fico inventando coisa nova, que ela deve ter olhado o que a Maíra tá fazendo aqui, que a gente não estava programado, isso. né? O que ela tá lançando ali com o Thiago? Eu tô vendo a Fernanda aqui comentando e falando, pede pra Dani contar um pouco da história dela, porque a história dela é linda. E eu tô lembrando aqui que eu acho que ela nem falou de você essa semana, Dani. Pra gente fazer uma live, enfim. E, ó, a Fernanda tá rindo, porque eu tenho medo, assim, daí ela deve ter entrado, o que a Maíra tá fazendo? Aí eu fico dando trabalho pra eles, quase 11 horas da noite, eles aqui, firme e forte, é um super time. Olha lá, isso mesmo, foi isso mesmo, Maíra, ela me xingando com certeza. E aí a gente pode, então, marcar um outro dia também para conversar um pouco sobre essa história. A gente pode chamar o Thiago, conversar todo mundo e falar mais e mais disso tudo, né? Obrigada. Dani, você merece, você merece. Eu tava aqui, acho que a gente ia... ela tava sorrindo, sem mostrar os dentes, Maíra. Para você que tava, na hora que você tava falando, ela tava tentando manter uma seriedade, assim, de quem tá prestando atenção quando tava falando tratamento. Mas ela tava tão explosiva por dentro, foi uma coisa tão linda. Eu acho que todo mundo que viu aqui se emocionou positivamente. Eu tava sorrindo, eu falei, que incrível. Que coisa boa. Tem olha, coisa melhor na vida do que a gente e eu acho que sentir e viver emoções. A simplicidade, como eu vou falar assim, como eu também me sinto, tá? Porque lá atrás eu olhava a Maíra, eu olhava essas pessoas, eu falava, nossa, eu estou a uma distância quilométrica de estar junto dessas pessoas. E é natural, como qualquer pessoa, como eu sou para algumas pessoas, falo, nossa, é o pediatra que eu gostaria de ir, de conhecer, de tudo mais. E essa sensação, quando eu falei, a gente já se troca mensagem há algum tempo, mas essa sensação que você está sentindo é tão genuína, isso é tão agradável. Eu, de verdade, gente, eu tô com esse sorriso aqui, que tá doendo, desse bem-estar. Eu falo assim, nossa, que presente você ganhou hoje, Dani. Eu fiquei muito feliz pela Maíra ter entrado aqui, porque você merece mesmo, como eu falei. Tô muito contente. Obrigado de verdade, Maíra, de estar aqui com a gente. Que coisa boa, imagina. Você é impecável. Obrigada, Maíra. Obrigada. Lindas mesmo. Obrigada, doutor Thiago. Gente, assim... Obrigada. Live. Salva. Não, eu vou salvar, vai pro YouTube, vai pra tudo que é lugar. Pra onde eu puder colocar. Coisa boa. Gente, obrigada. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade, por terem me convidado para vir aqui, dar uma palavrinha com vocês. É sempre muito gostoso a gente trocar ideia, né? A gente está tão isolado, é tão gostoso poder sentar numa roda assim e trocar uma ideia. Obrigada a vocês. Tamo junto. Deixa eu aproveitar, Maíra, que eu até falei contigo. Quebrando o ambiente. Sexta-feira eu vou fazer live sobre telas, tá? Como eu falei, estou estudando. Boa. Prometeu, meu público tá esperando. Sexta-feira a gente vai falar sobre telas, tá, gente? Então, não tô fazendo chamada porque a gente falou e é um assunto que tem tudo a ver e a gente estava conversando isso no começo. Então, se organizem para acompanhar na sexta-feira. A gente vai falar sobre o que realmente representa telas. 21h, 21h30, tá bom? Estarei lá. Estarei assistindo. Dani, eu vou me despedir primeiro, que você se despede segundo, porque você é o crushzinho dela da noite. Eu fui trocado de forma grosseira, entendeu? Eu estava aqui namorando a Dani, do nada apareceu Maíra, acabou o Thiago, mas fiquei muito feliz pela tua presença aqui, Maíra, porque eu acho que foi um presente para ela. Gente, muitíssimo obrigado. Dani, obrigado mesmo.
Me Obrigada, coloco à disposição obrigada. quantas vezes você quiser e já demonstrei o quanto tenho afeto, respeito e admiração por você. Precisamos de mais mães como você nesse mundo que a gente verdade. vive. Na verdade, de todos os mundos. É verdade, concordo. Concordo, e vamos fazer uma live, ou uma outra live, podemos chamar a Cacá também, uma live de mães, vamos conversar, vamos expandir nossa rede do bem, nossa corrente do bem. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, pessoal, que estava aqui com a gente. A gente vai se falando, então, tá? Tchau, Beijo gente. enorme para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Dani.